Vamos agora, pessoal, adentrar em direito penal militar, tá? Nós vamos ver aí as características, né, sobre as predisposições ali no edital de vocês em relação ao direito penal militar. Bem, a maioria das nossas questões, né, vão se voltar para a questão dos crimes militares previstos no Código Penal Militar. A nossa primeira questãozinha vai falar sobre isso, né? Acerca dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar do Código Penal Militar, assinale a alternativa correta, tá? Bem, vamos lá para as assertivas. A primeira assertiva fala aí, ó, do crime de motim, tá? Bem, pessoal, o que a gente tem que lembrar sobre o crime de motim? Ele está previsto lá no artigo 149 do Código Penal Militar. Ele vai dispor para a gente a característica de que o objeto jurídico a ser protegido, né, pelo Código Penal Militar no sentido da aplicabilidade do crime de motim é a autoridade e a disciplina militar. Bem, o próprio título da questão já nos dispõe isso, né? Crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Então, o objeto jurídico é a autoridade e a disciplina militar. O sujeito ativo, quem é que pratica o crime de motim? O militar, tá? E o sujeito passivo, quem é que vai estar recebendo essa prática? O Estado, né? Então, quando o militar pratica o crime de motim, ele está praticando contra o Estado. No nosso caso, aí a gente está falando do Estado baiano, tá? Bem, lembrar, pessoal, que o crime de motim ele vem junto com o crime de revolta, tá? Qual a diferença, então, para a gente lembrar do crime de motim e do crime de revolta? No caso de motim, você tem a reunião de militares ali contra a ordem recebida, né, voltada para a autoridade e disciplina militar, mas não há o uso de armas. Na revolta, você tem a mesma disposição, né? A característica da reunião de militares que vão incitar sobre essa... vai decorrer uma incitação contra a autoridade e a disciplina militar, mas aí você tem o uso de armas, tá? Então, a assertiva A, ela diz, para a caracterização do crime de motim, é necessário que os agentes estejam armados. A gente acabou de falar que no motim não há o uso de armas. Para a assertiva estar correta, deveria estar para a caracterização do crime de revolta. Aí sim, você teria a possibilidade de ser considerado que os agentes estivessem armados. Então, a assertiva A já está errada. Vimos aí crime de motim e crime de revolta, tá? A assertiva B diz: comete crime de conspiração o militar que deixa de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta, de cuja preparação teve notícia. Pessoal, o crime de conspiração, ele precede a existência do crime de motim ou de revolta, tá? Porque ele é a preparação, ele é a reunião daqueles militares para a realização do motim da revolta. E não seria ali a conspiração o momento em que o militar ele deixa de levar ao conhecimento do seu superior a existência do crime de motim de revolta, tá? Então, a conspiração ela tem a característica de ser a preparação, de ser a reunião dos militares para o acontecimento do crime de motim ou de revolta. Então, a assertiva B é errada nesse sentido. Não seria esse o crime, conspiração não seria esse tipo de crime, tá? Mas sim a reunião de militares, como a gente já falou anteriormente. Então, a assertiva B, falsa. A assertiva C, comete o crime de violência contra inferior. O superior hierárquico que ofende inferior mediante ato de violência, que por sua natureza ou por meio empregado se considerava aviltante, tá? Aviltante. Pessoal, ó, praticar violência contra inferior, que é o que está aí previsto, está lá no artigo 175, tá? Do Código Penal Militar. O artigo 175, ele vai falar da possibilidade do crime de violência contra inferior, né? E aí ele vai falar sobre o emprego de violência, tá? Um emprego de força, do uso de força. Mas é o parágrafo único que vai trazer para a gente essa disposição sobre avitante. Então, a questão estaria errada nessa parte final, que por natureza, pelo meio empregado, se considerada avitante, tá? O crime em si é tratar o inferior com violência, ato praticado pelo superior. Então, a letra C está errada.
Letra D. O militar que critica publicamente ato de seu superior incide no crime de publicação ou crítica indevida. Justamente isso. O crime de publicação ou crítica indevida é quando o militar ele critica o seu superior hierárquico de forma pública, tá? Então você teria aí a combinação do crime. Assertiva correta, a letra D, tá? A letra E, pessoal, ele vai falar aí sobre o crime de incitamento, tá? Olha aí, tá no artigo 155 essa predisposição, né? Então a gente traz aí dentro da característica do artigo 155, consertando aqui o meu microfone para ficar tranquilo aí para vocês, né? Bem, então, ó, o artigo 155, ele vai falar sobre o crime de incitar, tá? Incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. E aí, quando incita, você tem a questão do crime de incitamento. A letra E, ela fala, o crime de incitamento consiste em fazer apologia de fato que a lei militar considere crime. Não é fazer apologia, é incitar. É fazer com que alguém pratique o crime de desobediência, de indisciplina e de crimes militares, tá? Então, a assertiva correta aí pra gente, a letra D, tá? Bem, próxima questãozinha. Sobre o crime de violência contra superior previsto no Código Penal Militar. Praticar violência contra superior. Analise as afirmativas a seguir. Então, a gente vai analisar afirmativa por afirmativa. Vamos lá. Pessoal, lembrando de imediato, o crime de violência, como ele prevê aí na questãozinha, praticar violência contra superior, está no artigo 157 do Código Penal Militar. Tá? E aí a gente tem as regrinhas de que quem pratica violência contra superior vai ter a aplicação da punibilidade de uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos, tá? Então ele já coloca lá, praticar, artigo 157, praticar violência contra superior, você teria aí a aplicação de uma punibilidade de detenção de 3 meses a 2 anos, tá? Bem, vamos para as assertivas. O crime se qualifica, então ele está dizendo, ó, há uma qualificação, há um aumento de pena, né, vai se tornar qualificado. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente. E aí, tá correto? Sim, porque quando a gente vai para o artigo 157, a gente verifica que o próprio artigo vai dispor, qualifica o crime, né? E lá nós vamos ter a predisposição de que o crime praticado se for contra o superior, né, qualifica se o superior é comandante da unidade, tá? E que qualificação é essa? É o aumento. Lembra que a gente falou que a pena seria de detenção de 3 meses a 2 anos? Isso é o que está na predisposição inicial. A qualificação praticada aí contra comandante vai trazer para a gente a ideia de que a pena ela vai deixar de ser de reclusão e vai passar a ser de detenção. Aliás, era de detenção e vai passar a ser de reclusão, tá? E vai ter um aumento também. Reclusão de 3 a 9 anos. Veja, eu tinha detenção de 3 meses a 2 anos e agora vou passar com a qualificação para ser de reclusão de 3 a 9 anos. Então, o primeiro aí está correto, a primeira assertiva está correta. Vamos para a segunda. A consumação do crime, então, ó, o crime ele vai se considerar consumado, ele vai se considerar efetivamente praticado, né? A gente tem crimes tentados e crimes consumados. Tentados é quando eu não consegui realizar aquilo que eu desejava, não cheguei ao fim, ao termo daquele determinado crime. E o consumado é quando eu consegui chegar por fim à atividade atividade criminosa ao qual eu queria executar. Tá? Então ele diz, a consumação do crime exige a ocorrência da lesão corporal. Verdade, é violência, então eu preciso no mínimo ter a característica da lesão corporal para que se tenha aí a consumação da prática delituosa, tá? Então também correto.
Para configurar o tipo penal, para que a gente tenha de fato a existência do crime, da prática do crime, o crime deve ser praticado em serviço. Isso, violência praticada contra militar em serviço. Então, o terceiro também está correto. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada. Pessoal, olha o que a legislação vai falar para a gente. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Então, o quarto aí estaria incompleto. E por estar incompleto, ele está falso para a gente. Tá? Então, ó, eu teria 1, 2 e 3 configurados aí como assertivas verdadeiras. E ele pergunta, está correto o que se afirma em 1, 2 e 3 apenas. Então, a resposta seria a alternativa B, tá? Então, a alternativa correta para a gente aí, a assertiva correta, a letra B, dentro dessa disposição dos crimes que a gente visualizou, tá? Vamos para a nossa terceira questão, tá? Ó, dos crimes a seguir, reunião ilícita, tá? Vamos ver aí sobre os crimes. Ele quer, dos crimes a seguir relacionados, marque a alternativa correta, que descreve os crimes existentes somente no Código Penal Militar. Ele quer saber quais são os crimes. Olha, é uma questão que não tem muito o que se discutir, tá? Ele quer saber da gente, dentro do Código Penal Militar, quais são os crimes que só estão predispostos lá, tá, pessoal? Ó, aí a gente vai observar. A alternativa A fala de reunião ilícita, desobediência, desacato, motim e deserção. Todas as demais alternativas vão trazer, ó, reunião ilícita, recuso de obediência, insubmissão e estupro vulnerável, rigor excessivo e atentado violento ao pudor, atentado violento ao pudor, violência contra inferior, furto de uso e supressão de documentos. Dentro das 4 alternativas, ele quer aquela alternativa que só me traga a definição de crimes previstos somente no Código Penal Militar. E aí, qual a assertiva correta? A letra C. Reunião ilícita, recusa de obediência, rigor excessivo e atentado violento ao pudor. São os crimes previstos lá no Código Penal Militar, somente lá, dentro dessa previsão do Código Penal Militar, foi o que a banca trouxe pra gente aí, como assertiva correta, a letra C, ok? Os crimes que estão unicamente previstos no Código Penal Militar. A próxima questãozinha traz pra gente aí essa previsão, né, de definir o caso, olha aí, caso prático, pessoal, né? Quando a banca traz pra gente um caso prático, a gente tem que observar com maior delicadeza para verificar o que a banca de fato está querendo para a gente. Olha o que ela diz. Considere, hipoteticamente, que as férias de um policial militar findaram em 12 de janeiro de 2017. Então, ó, ele tirou férias, vamos acompanhando a questão, tá? Caso prático, a gente tem que ir separando os detalhes da questão para poder entender, tá? Professora, mas eu estou na correria da prova, e aí? Vai com calma, né? Porque uma questão pode fazer uma diferença enorme, né? Podem 1000 pessoas passar na tua frente por causa de uma questão. Então, vamos lá, pro detalhe. Dá tempo? Dá. Com calma, tu tem tempo, né? Vamos lá. Então, ó, ele tirou férias, as férias dele findaram em 12 de janeiro de 2017. No entanto, ele não compareceu ao serviço dessa data em diante. Então, desde janeiro de 2017, ele não voltou, né? Vamos dizer, hipoteticamente, aí a questão não dispõe, mas a depender do tempo da questão, vamos dizer que essa prova ela tenha sido aplicada em fevereiro ou março daquele determinado ano, 2017, e a banca dispunha para a gente que ele tirou férias em 2017 e até aquele momento ele não tinha retornado às suas atividades, tá? Nesse caso, a conduta do policial militar configura crime de... Olha, qual é o crime aí? Qual é o objeto jurídico tutelado? Veja só,
Ele tirou férias e não retornou. Então, o que está sendo considerado como crime aí é o não retorno dentro do prazo que foi determinado. Se as férias dele findaram em janeiro de 2017, 12 de janeiro de 2017, ele teria que se apresentar a posteriori, né? Bem, pessoal, o artigo 187 do Código Penal Militar vai falar pra gente que ao ausentar-se o militar sem licença da unidade que serve por mais de 8 dias, ele vai estar praticando determinado tipo de crime. Veja se isso não se encaixa dentro da situação hipotética que foi trazida pela questão. Olha o que a questão dispõe pra gente. Ele deveria ter voltado, né, após o fim das suas férias em 12 de janeiro, mas ele não retornou. Então você tem a ausência do militar na sua unidade, sem licença, sem férias, sem nenhuma motivação para afastamento, sem nenhuma concessão de licença, de férias ou qualquer outra coisa, né, a consideração da possibilidade de afastamento dele, ele não retorna, ele está ausente. Que tipo de crime ele pratica? As assertivas vão trazer resistência, abandono de posto, recusa de obediência, deserção e insubmissão. A assertiva certa, pessoal, vai estar na letra D. D de deserção. Então, o crime que ele praticou foi o crime de deserção. Ele ausentou-se da unidade sem motivação, sem explicação, sem licença, sem as férias. Deveria ter retornado, mas não retorna à sua unidade, ao seu posto de atuação. Então, nesse sentido, ele está imputado no artigo 187, crime de deserção, que vai trazer para ele uma detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o policial militar que se ausenta, tá, das suas devidas atividades, né, do seu posto, da sua unidade em que serve por mais de 8 dias, sem licença, sem concessão de qualquer benefício que garantisse o seu afastamento, ele pratica o crime de deserção. Tá? Bem, pessoal, vimos aí, né, as questões sobre direito penal militar. Tem mais uma aí, então a gente viu aí sobre o crime de deserção. A outra questãozinha aí vai trazer outro caso prático pra gente, tá? Olha aí o que diz, ó. Mévio, funcionário público, trabalha em um posto de saúde. Ele é vizinho de Tícia, moça com quem ele gostaria de namorar. Então, ele tem um interesse que foge da regra da impessoalidade, inclusive que a gente falou em direito administrativo. Em determinado dia, Mévio encontra Tícia acompanhando a mãe, senhora que necessitava de atendimento médico. Não, gente, na fila de espera, por ordem de chegada, critério de atendimento estabelecido pelo serviço público. Para impressionar Tícia, Mévio coloca a ficha cadastral de sua mãe à frente dos outros pacientes. Pode acontecer isso? Não, porque o princípio da impessoalidade impede. Lembra lá do direito administrativo que o administrador público, que o servidor público, ele não pode se utilizar da sua função para trazer benefícios para a terceira pessoa. Mas aí ele fez, né? Na prática isso não acontece, é só na questãozinha lá que a gente está trabalhando, não, meus amores? Mas vamos lá. Então ele passou à frente, né, dos outros pacientes, sendo ela chamada logo à sala do médico. Em gratidão ao gesto, Tícia decide ir ao cinema, né? Olha, beneficiou lá o funcionário, né? Então ele já ganhou a boizinha lá, né? Então, ó, ao cinema com Mévio, tá? Então ela vai ao cinema. Diante da situação hipotética, Mévio praticou em tese que tipo de crime, pessoal? Ele faltou com o cumprimento do dever dele por interesse ou por má fé. Que tipo de princípio ele burlou aí, pessoal? Nesse caso em concreto, ele burlou o princípio da impessoalidade, tá? Lá do artigo 37 da Constituição Federal. Mas também, se ele agisse de boa fé, é princípio da moralidade, como a gente trabalhou lá. Então, ó, faltar com o cumprimento do dever por interesse ou má fé, qual o crimezinho aí? Vamos lá? É corrupção passiva? Não. Corrupção passiva é quando você recebe algo, né? Vamos lá. Prevaricação
Eita, chegamos aí na assertiva correta. Mévio, ele prevaricou, ele agiu, ele faltou com o cumprimento do dever dele, ele não buscou o interesse público, mas ele buscou o interesse próprio dele, particular, para beneficiar terceira pessoa, né? Conquistou a boizinha, mas praticou crime, né? Ganhou a boizinha e vai perder o emprego, né? Então aí eu acho que não deu muito certo. Será que a boizinha vai querer ele depois que ele perdeu o emprego? Mas aí ele praticou o crime de prevaricação, tá? Bem, então, pessoal, com essa questãozinha aí a gente finaliza, né, as questões de direito penal militar. Revisão aí bem revisaço, né? Uma revisão aí bem rapidinha dos crimes que estão dispostos no Código Penal Militar, imbuídos aí no edital de vocês. Na próxima missão, nós vamos voltar aí com as questões agora de igualdade racial e de gênero, né, para a gente fechar esse nosso revisaço e fazer com que a aprovação de vocês seja certa lá no dia 19, ok? Voltaremos daqui a pouco.